Gosto muito de louvar. Aleluia. Gosto muito de louvar o Senhor. Glória a Deus. Mas eu, por muito louvar assim, sem saber usar a voz, né? Eu usava muito, forçava muito, igreja. A importância da gente ter um acompanhamento sempre de como saber usar a voz. E eu sempre gostei de louvar, né? Aqui todos sabem bem. E por não saber usar a voz, hoje eu estou com as cordas vocais um pouco danificadas, né? Tá? Eu estou com um pouco de problema na voz. Mas eu creio que Deus, aleluia. O nosso Deus é um Deus que faz, né, nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E eu tenho crido, amém? Eu tenho crido, tenho colocado tudo diante do Senhor e tenho crido que Ele é fiel, né? Nós temos que crer. Esse é o nosso papel de crer, amém, igreja? Glória a Deus, vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, que estás nos céus, nós queremos glorificar o Teu nome, Deus, nesta hora. Te enaltecer, Pai, te agradecer por estarmos aqui, Senhor. Te agradecer por atentarmos, Senhor, por obedecermos, Pai, e escolhermos a melhor parte que está na Tua casa. Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor, te glorificando, cultuando, Senhor, ao Teu nome, Pai. Porque enquanto nós estamos aqui cultuando, o Senhor está fazendo nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai. E nesta hora nós queremos te exaltar. Nós queremos te enaltecer, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, em nossas vidas. Por tudo que o Senhor tem feito, por estarmos de pé, porque a tua misericórdia, ela tem se renovado, Deus. A tua misericórdia, ela tem nos alcançado. E nós te glorificamos nesta hora por todos os teus feitos, Pai. O que nós daremos a ti por todos os teus benefícios? Pai, estar na tua casa é o mínimo, Pai, que nós podemos fazer, te glorificando e te adorando, reconhecendo que tu és o nosso sustento, reconhecendo que tu és o nosso Deus, o nosso ajudador, o nosso libertador, o nosso salvador, meu Deus. Pai, nos ajuda sempre a te reconhecer sempre que tu és o nosso Deus, tu és o nosso socorro bem presente nas horas da adversidade, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado, nos ensina a ter um coração grato, um coração disposto a obedecer, Pai. Um coração disposto, Senhor, a estar diante de Ti, Senhor, fazendo, Pai, obedecendo as Tuas ordenanças, Pai. Muito obrigado, nós te glorificamos, Pai. Te glorificamos, meu Deus, e nesta hora eu me coloco diante de Ti, Senhor, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai, que eu diminua, Pai, que a Tua glória cresça, porque nós não somos nada, nós somos só instrumentos, Pai. Nós somos instrumento e nós escolhemos ser um instrumento de glória, um instrumento de louvor, para te glorificar em todo o momento da nossa vida, Pai. Nós escolhemos, Pai, te ofertar a melhor parte, Senhor, e essa não será tirada, porque nós escolhemos em te ofertar a melhor parte, Deus. Recebe a melhor parte nesta hora, Paizinho querido, e faz nesta noite conforme a tua vontade, que não seja a liturgia do homem, Pai, mas que seja verdadeiramente um coração disposto a te obedecer e te adorar, Pai, na beleza da tua santidade, como o Senhor merece, como tu és digno, Pai, para receber o louvor e a glória, meu Deus. Aleluia, ser exaltado, ser engrandecido, Senhor. Eu quero convidar você a aplaudir o Senhor nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor. Eu vou tentar ser breve. Glória a Deus. Porque quando eu começo a falar muito aí,
fica um pouco incômodo para mim, às vezes quer até faltar fôlego. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Mateus capítulo 13, versículo 24. Glória a Deus. Amém? Que diz assim o título da leitura, a parábola do joio. Diz assim, Mateus 13, versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo, os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, amém? Nós somos trigo, amém, igreja? Nós somos trigo, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra aqui é muito poderosa e ela, glória a Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele fala com cada pessoa de forma diferente através dessa palavra, porque ela tem vários relatos. Quando a gente começa a ler essa palavra, o Espírito Santo, ele começa... Foi tanta informação que o Espírito passou para mim através dessa palavra, muito interessante. E às vezes é tanta informação na mente que às vezes a gente fica assim meio atordoado, sem saber em que palavra a gente vai se apegar para passar, né? Mas louvado seja Deus que eu creio. Eu vou tentar ser breve e objetiva, amém? Para que a igreja possa entender aquilo que o Senhor tem para passar para as nossas vidas. E eu pesquisando assim um pouco sobre essa palavra, igreja, muito interessante assim a forma como o Senhor, ele assim começou a ministrar essa palavra, em questão do trigo e o joio, amém? Assim, para que a gente possa se identificar da forma que nós estamos diante do Senhor, amém? Se você encontrar algum diagnóstico sobre a sua vida, né, para que você comece a adequar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Porque, igreja, às vezes, nós temos que ser vigilantes, amém? Sobre a nossa vida, sobre a nossa condição diante do Senhor. Porque, às vezes, nós começamos a encontrar partículas sobre a nossa vida de desobediência, igreja. Comigo mesmo é assim, eu de vez em quando, eu consigo enxergar pedacinhos de joios, de característica do joio, amém? De característica de desobediência. E eu digo, Senhor, louvado seja Deus, me ajude, meu paizinho, para que eu venha me adaptar, porque, igreja, às vezes nós queremos mais, partir mais para ser filhos desobedientes. Às vezes a carne ela quer sobressair, amém? Às vezes a carne é um pouco animadazinha e ela quer sobressair, às vezes não quer se adequar à palavra. E a importância de a gente meditar na palavra e dizer, carne, você vai ter que se adequar à palavra de Deus, amém? Você vai ter que se adequar, porque às vezes nós queremos nos portar como joio. Aí o que foi que o Senhor fez? Aí o Espírito Santo começou a dar direções assim.
escreva as características do joio e do trigo, né? E foi assim que eu fiz. Esse pessoal aqui dessa palavra, essa parábola do joio, quando eles foram olhar, eles plantaram, o dono daquela lavoura plantou trigo, e quando eles foram olhar, nasceu o joio junto, né? E eu olhando sobre o estudo do joio e o trigo, diz que o joio, quando ele nasce ali no meio do trigo, ele começa a ganhar espaço ali no meio, começa a ganhar espaço, e ele se enrosca nas raízes do trigo para impedir. Foi muito interessante o estudo. Ele se enrosca ali e ele começa a ganhar espaço ali naquela lavoura. E quando eles viram, imediatamente eles queriam arrancar aquele joio. E ele disse não, porque se for tentar arrancar, aí o trigo virá junto, vai destruir o trigo. Deixa eles crescerem, para quando crescerem, é muito interessante. Para quando crescerem, a gente vai e arranca. Mas, igreja, o joio verdadeiramente, ele quer imitar o trigo. Ele quer se disfarçar de trigo. Amém? Mas o bom é deixar junto, porque a gente consegue distinguir quem é o trigo e quem é o joio. Amém? A gente consegue distinguir. Quando ambos eles vão crescendo e a gente consegue distinguir pelas as obras, igreja. Pelas obras de um e de outro. Amém? E o interessante foi que aqueles homens queriam arrancar. Ele disse, não arranca, deixa aí. Porque às vezes, muitas vezes, né? Quando a gente vê algo mal, a gente quer logo disseminar aquilo ali, logo desfazer. Mas nós temos que entender algo, que quando a gente está diante do Senhor, igreja, nunca será no teu tempo, amém? Nunca será no nosso tempo. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, é Deus quem vai trilhar o teu caminho, amém? É Deus quem vai trilhar a tua vida, então não é no nosso tempo. Tudo é no tempo de Deus, é Ele quem vai fazer todas as coisas. Nós não podemos fazer nada, porque o homem ele é imediatista, não é isso? O homem ele quer fazer imediatamente, não, eu vou fazer desse jeito, porque eu vou fazer, vou acontecer. Aí Deus disse, não, se aquiete, porque o tempo é meu. Louvado seja Deus, né? Porque tem atitudes que muitas vezes o homem quer tomar que vai atrapalhar a sua vida, né? O homem ele não sabe, igreja, nós temos que entender algo, que o homem ele não sabe fazer. Amém? Tudo quem faz é o Senhor, por isso que é a importância de nós sempre pedirmos a direção do Senhor em tudo que nós vamos fazer. Em toda a direção, em toda a atitude que nós vamos fazer, nós temos que pedir a direção do amigo fiel. Senão nós vamos dar cabeçada. E aqui nessa palavra, ele disse, não, deixe aí. Para quando eles crescerem, a gente arrancar, para não mexer com o trigo, amém? Em nome de Jesus Cristo. E aqui na palavra, diz que o trigo, igreja, uma das características do trigo, o trigo quando ele está totalmente crescido, o caule dele se curva para baixo, com o peso do grão. Essa é a diferença segura de saber entre o trigo e o joio. Amém? Glória a Deus. O trigo, ele cresce. E quando ele cresce, ele se curva. Amém? Ele é maleável, igreja. O trigo, ele é maleável. Nós que somos trigo, nós temos que ter coração tratável, igreja. Nós temos que ter coração quebrantado diante do Senhor para se submeter, igreja, às lideranças. A primeira liderança do Senhor e a liderança, né, que está abaixo de Deus e acima de nós. Nós temos que ser maleáveis, coração tratável, coração ensinável diante do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. O trigo, ele se dobra, ele se curva. Amém? Um coração tratável. É isso que o Senhor espera de nós.
O trigo, ele é maleável, né? E ele alimenta, ele dá vida. Nós somos aquele que se alimenta do Senhor para passar alimento, amém? Nós temos que passar esse alimento. E para você alimentar, você tem que estar alimentado, não é assim? Mas alimentado de quê? Alimentado daquilo que o Senhor passa para nós. Se você não estiver bem alimentado, como é que você vai alimentar? Amém? Então, o trigo, ele é alimento. E automaticamente ele vai alimentar as pessoas. Amém? Entenda isso. Então, nós temos que nos submeter à palavra. Nos submeter às autoridades. Amém? Para que a gente possa ter alimento saudável. Em nome de Jesus Cristo. Agora, veja bem, já o joio, ele é muito rígido. Ele é muito rígido e ele não se curva, igreja. O joio, ele não se curva. Veja só que interessante. E além do mais, ele é tóxico. Ele não serve para alimento. Aí eu encontrei, ele disse, ele é tóxico e não serve para alimento. Ele é venenoso. É uma erva daninha. Inflexível. Aquele que se identifica como joio, ele é inflexível e ele não aceita a correção. Ele não aceita a correção. O inflexível, aquele que tem um coração obstinado, ele não aceita correção. Amém? Ele coloca, ele determina, ele faz e é do jeito dele, porque ele não aceita ser corrigido. Ele não aceita de forma nenhuma. E o bom quando os dois crescem juntos, porque a gente consegue discernir quem é o trigo e quem é o joio. Louvado seja Deus. Mesmo assim, quando decide sair do jeito dele, como ele quer, o Senhor determina que não. É coisa linda. O Senhor determina que não, e até lá o Senhor vai mostrando quem é aquela pessoa. Louvado seja Deus, que tudo é no tempo do Senhor. Tudo é como Ele quer. Aleluia. Então, glória a Deus. Então, que nesta noite nós viemos olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós, né? Olhar para ver como é que a gente está. Pedir para que o Senhor olhe para as nossas vidas. E diga para Deus, Senhor, aonde eu estiver falhando, me mostra, Deus. Me mostra onde eu estou errando. O que é que eu preciso fazer, né? Para continuar sendo trigo, amém, igreja? Continuar correspondendo com a vontade do Senhor. Correspondendo com o desejo do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Continuar fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Que você venha olhar para dentro de você nesta noite. Venha olhar para toda a sua condição, de como você se encontra. Amém? Eu quero convidar você a abrir em Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, igreja, a partir do versículo 7. Aleluia. Está disposto o trigo, ele sempre, como eu já falei, né? Ele sempre está preparado para uma correção. Ele sempre está preparado para uma disciplina. O trigo é desse jeito. E é assim que o Senhor espera de nós. Coração tratável, coração ensinável. Aqui em Hebreus diz assim, capítulo 7, capítulo 12, versículo 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celeste espiritual, e então viveremos, pois ele nos corrigiu por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso estabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor diz aqui, né? Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso e se privando da graça do Senhor, igreja. Porque muitas vezes na condição que nos encontramos, às vezes somos nós que nos privamos da presença de Deus, da graça do Senhor, porque nós deixamos o nosso coração se corromper diante de Deus. Deixamos o nosso coração se corromper quando nós não queremos a correção do Pai. Nós deixamos o nosso coração se encher de amargura. E em vez de a gente passar o alimento bom, o alimento sólido, nós passamos alimento contaminado, nós passamos aquilo para as outras pessoas, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós nos privamos da graça e privamos a muitos. Não é assim? Então, essa palavra aqui, né? Que o Senhor diz aqui, que Ele fala que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitado frutos de justiça. Amém? Então, no momento, aquela correção, ela vai produzir tristeza, sim. Mas é melhor você estar triste, a carne ali, subjugada, triste, mas o seu coração está sendo tratado, igreja. Isso é que importa. No domingo, aquela pregação de domingo foi muito impactante, igreja. Foi muito forte. Eu cheguei com isso aqui, ó, com essa tristeza da disciplina. Eu cheguei em casa, né? E diz aqui, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, né? De justiça. Quando nós começamos a praticar aquilo que foi passado, aquela correção. E eu cheguei em casa com a tristeza, pastora. Eu cheguei em casa com a tristeza e a palavra ali, ó, a palavra martelando no meu coração. Isso é importante, igreja, porque às vezes o joio ele quer se implantar no nosso coração. Às vezes o joio ele quer tomar lugar, ele quer tomar partido. Ele quer dirigir as nossas vidas. E o Senhor ele começa a tratar. Que às vezes eu me pegava como um joio. Às vezes eu olhava para dentro de mim e dizia, aqui tem desobediência. Às vezes, antes, agora não, logo no começo, eu olhava e dizia, aqui tem desobediência, Deus, eu não quero. Isso aí é que Deus quer, igreja. Que você olhe para essa raiz, esse joio que às vezes quer se implantar no nosso coração e quer dominar a nossa vida. Ele quer dominar às vezes o joio. E no domingo eu cheguei em casa com aquela tristeza. E Deus falando, Deus bradando. E Deus dizendo, o que é que você está fazendo? Porque às vezes a gente pensa que é porque a gente vem na igreja. Só porque a gente está vindo na igreja nos cultos já é o suficiente.
Às vezes a gente acha que porque a gente está fazendo tal coisa para Deus já é o suficiente. Amém? Mas Deus, Ele sempre vai cobrar de nós, porque Ele cobra aquilo que Ele sabe que a gente é capaz de fazer. Amém? Eu creio que o Espírito Santo do Senhor falou com corações no domingo. E uma delas foi eu. Amém? Falou, deu aquela tristeza, mas é bom essa tristeza. Essa tristeza tem que fazer parte, porque é através dessa tristeza que vai produzir a transformação e a mudança nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Igreja, Jesus está voltando. Jesus está quase às portas aí. Por isso é a importância de nós nos examinarmos. Examine-se, pois, o homem, para ver como é que está a nossa condição diante do Senhor. Como é que está o seu coração hoje? Está como joio ou como trigo? Analise-se, pois, o homem. Amém? Analise-se, pois, se for preciso, entristeça. Que a palavra diz que é melhor estar no velório do que no banquete, do que em uma festa. O homem tem que se examinar em todo o momento, porque aquilo que eu não posso fazer, se eu faço. A carne, ela sempre vai tentar reinar. E muitas vezes aquilo que estiver mais alimentado é aquilo que vai sobressair. É aquilo que vai sobressair sobre as nossas vidas. Amém? Então que você se analise. Como é que você está se identificando nesta noite? Você está como trigo, coração disposto a obedecer, independente de circunstância, independente daquilo que o Senhor determinar que você faça. Amém? Ou você está como um joio? Você está inflexível, sem se curvar, sem reconhecer as falhas, sem querer conserto. Como é que você está nesta noite? Você está um coração disposto a obedecer, um coração ensinável, tratável, porque é isso que Deus espera de nós. Sendo assim, você vai ter o que passar. Um alimento, igreja, um alimento não contaminado, porque joio, ele não tem alimento para passar. Alimento bom para passar, ele não tem. Amém? Então que nós vamos nos analisar, eu me enquadro nisso, fortemente, porque sempre o Senhor está falando para mim aquela palavra, né, do coração, que nós temos que esqueci agora aquela palavrazinha, que fala que em tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Onde é que está o teu coração hoje? O teu coração está no Senhor? Ou como é que está o teu coração? Ou o teu coração está naquela situação que às vezes Deus ainda não concedeu e às vezes nós trancamos o coração para o Senhor. Como é que está o teu coração? Está se esvaziando das suas vontades e dizendo: Deus, reina aqui. Deus, tu és o centro. Deus, toma o teu trono. Tu és o centro de todas as coisas. Porque é isso que Deus espera de nós. Que nós dizemos para Ele assim: Senhor, toma o teu lugar, Senhor. Toma a primazia. Porque Deus, igreja, Ele não divide a glória dEle. E às vezes nós estamos dividindo a glória do Senhor com outras coisas. Que nós íamos nos esvaziar das nossas vontades. Fazer a vontade de Deus, igreja, não é fácil. Fazer a vontade de Deus requer sacrifício, esforço. O Senhor diz que o reino dEle é tomado à força. É tomado por esforço, e aquele que se esforça vai se apossar dele. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se analise, que nós íamos nos analisar, como eu fiz no domingo. Que tristeza foi aquela tão grande, que tomou o meu coração. Eu disse: Deus, obrigado. Obrigado por essa tristeza, porque essa tristeza vai produzir frutos. E frutos de transformação. Amém? É isso que Deus quer de nós, fruto de transformação. Amém? De reconhecermos que somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor.
que viva Deus nas nossas vidas. Não vivo eu, mas Deus vive em mim verdadeiramente. Que nós nos vaziemos de todas as nossas vontades, igreja. Que aquele que não aborrecer pai e mãe, aquilo que estiver ao nosso redor para obedecer ao Senhor e fazer a vontade dele, o Senhor diz que não é digno dele. Amém? É forte demais. É forte. Que às vezes coisas, situações nos afastam de fazer a vontade de Deus. E nós nos apegamos a coisas tão mesquinhas, coisas mesquinhas, para não obedecermos ao Senhor na totalidade. Então que nós viemos nos analisar nesta noite e começar a dar frutos, e frutos de arrependimentos, frutos que existam, igreja, que insistam na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu vou ficar até aqui, amém? Então que nós vamos nos analisar nesta noite. Reconhecemos que nós somos falhos e precisamos da correção do Senhor em todo o momento da nossa vida. Porque a igreja não é fácil. A cada dia o Senhor nos convida para nós nos esvaziarmos. Porque o Senhor nos prova, Ele nos testa a todos os dias, a todos os momentos Ele nos testa. Todas as situações que estão ao nosso redor, ela nos testa. E às vezes nós dizemos não para o Senhor, através das nossas escolhas, não é assim? Às vezes nós dizemos não para Deus, nós negamos não. Negamos ao Senhor, dizemos não a Deus pelas nossas escolhas contrárias. Amém? Então que nós vamos nos analisar nesta noite, se você está na posição de trigo ou de joio diante do Senhor. Porque naquele grande dia, igreja, o fim do joio será terrível. Não é assim? Mas o Senhor, os trigos, Ele vai dizer, venha benditos do meu Pai. Glória a Deus. Amém? E a igreja do Evangelho Pleno, os irmãos da igreja do Evangelho Pleno, glória a Deus, o bendito Bentes estará lá, Senhor. Venha benditos do meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero convidar a pastora para fazer essa oração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.